Oi pessoal, sou Renato Carvalho do canal Renascer Cigano e hoje eu trago a reflexão de mais uma carta do baralho cigano. Hoje a carta dos livros, né? Uma carta que a gente tem um entendimento hoje, mas que não faz muito sentido para a gente, que é a questão do segredo. Então eu vim aqui para explicar a contextualização histórica, né, do segredo nas cartas do livro, né? Vamos lembrar que quando o baralho cigano foi originado, isso a gente está falando do século XVIII, né, final do século XVII, início do século XVIII, nós estamos falando de um instrumento que é o livro, que ele não era, né, passado para todo mundo, o livro não era utilizado por todos, efetivamente, né? Os livros, eles eram de posse somente dos estudiosos e daqueles que eram iniciados, né, religiosamente. Então, vamos lembrar da própria Bíblia, né? A Bíblia ela foi traduzida para a língua comum, né? Lá na Reforma Religiosa por Martim Lutero. Até então, a Bíblia era toda escrita em latim. Antes disso, era no hebraico mais arcaico, né? E houve a primeira tradução, mas essa primeira tradução era somente para os estudiosos dos livros. Então, o livro tinha um significado, uma conotação de mistério, né? Não era todos que tinham acesso, não eram todos que tinham até mesmo o saber, né, para entender o que estava escrito ali. Vamos lembrar que essa popularização do estudo e a necessidade do estudo, isso é muito recente, né? Isso é início do século XX, final do século XIX, início do século XX, que a gente entende, né, do acesso ao aprendizado, do acesso à leitura comum, né? As leis que garantiam o aprendizado, a alfabetização, isso é tudo muito recente, né? Então, o livro ele tem essa conotação do segredo por conta dessa historicidade que ele tem. Mas, se a gente parar para analisar hoje, né, o que significa um livro hoje, a gente quase não vê um livro como um segredo, né? A gente até acaba intuindo mais por conta do nosso olhar moderno, né, a necessidade do aprender, a necessidade do saber, a necessidade do conhecer, né, a necessidade de ir buscar estudo, né? Porque o livro hoje, no entendimento moderno, ele está mais associado a isso, né? Está mais associado à busca do saber, ao crescer através do estudo, do conhecimento, do que ao segredo em si. Mas vamos lembrar que essa carta, no seu arquétipo mais essencial, né, de criação, ela emana a questão do segredo. Mas hoje a gente não precisa ficar só nessa emanação da questão do segredo. A gente pode desdobrar também o entendimento para o aperfeiçoamento através do estudo, do conhecer-se mais, do aprender mais sobre si mesmo, do aprender através da especialização. Normalmente quando aparece no jogo, né, a gente vincula muito mais a necessidade da pessoa se especializar, estudar, aprender para ter uma evolução dentro da carreira dela, do que guardar segredo, né? Então hoje nós temos uma visibilidade sobre essa carta mais ampla, mas a gente não pode esquecer também dessa historicidade da representação dela, né? Ela vai representar segredo porque quando ela foi criada, o simbolismo do livro era muitas vezes associado somente aos iniciados, às pessoas que eram iniciadas ou aos grandes estudiosos. No meu deck eu ponho um livro aberto sendo folheado, né, em cima de uma rocha, em cima de uma pedra, né, para ressaltar toda essa necessidade que nós temos atualmente do aprender, né, de nunca perder a capacidade de aprender e, né, o aprendizado como algo que vai trazer uma estrutura melhor para as nossas vidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima reflexão de uma outra carta do baralho cigano. Gratidão, né? Sejamos o conhecimento que nós adquirimos com o passar da vida e que não percamos a capacidade de aprender nunca. Gratidão.